Glória a Deus, graça e paz da parte daquele que reina e vive para todo o sempre, pelos séculos dos séculos que estamos já no século eterno, na graça eterna, no reino eterno do Cristo eterno. Para Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a majestade e o domínio para sempre. Amém. Sou seu irmão Van, aqui de Cabedelo, João Pessoa, capital, Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, no canal Metanoia da Graça. Amém? Glória a Deus. A paz de Cristo a você, a todos do canal Metanoia. Deus te abençoe grandemente e faça com que você cresça a cada vez mais na graça e no conhecimento. Amém? Irmãos, é o seguinte, como eu disse a você no vídeo passado, eu estou aqui falando, comentando numa discussão entre meus irmãos em Cristo, no Cristo Eterno, Geraldo Moraes e Júlio Chaves. Por quê? O Geraldo Moraes diz que o homem é o autor e responsável pelos seus atos maus. O homem que pratica o mal, ele é o próprio responsável pelo aquele mal praticado. Júlio Chaves diz que não. O Júlio Chaves do canal Acorda Povo e o Geraldo Moraes do canal no YouTube, Igreja em Espírito e em Verdade, o Júlio Chaves diz o contrário do Geraldo Moraes. Diz que o homem que pratica o mal é da vontade de Deus. O homem que pratica qualquer mal foi da vontade de Deus. E o vídeo passado, primeira, você vai ter uma ideia, porque eu não sou daquele. Alguns pregadores da graça, poucos, se você não concordar com eles, você não faz parte da graça. Você não está no caminho certo. Você ainda é religioso. Você ainda é fanático. Você ainda faz parte do sistema religioso. Bom, é você que está dizendo. Eu sou da graça, aceitei o evangelho da graça, mas discordo em alguns pontos teológicos e brabo alguns pontos teológicos que não batem com a Escritura, beleza? E eu vou citar alguns aqui. Um dos assuntos é sobre demônios. Demônios existem, sim ou não? Há muitos crentes aí nos canais, mesmo desses que eu citei aqui, esses nomes, que tem dúvidas sobre isso, mas por serem influenciados diretamente, eles ficam com o pé atrás, acreditam, mas com o pé atrás. Eu acredito que os demônios existem. Demônios, Satanás e diabo, mas demônios, espíritos malignos, sim. E vou provar isso para você. Então, mas o tema é este aqui. O homem que pratica o mal, o homem vai enganar. Vamos falar um termo mais leve. O homem vai enganar. Deus sabe que ele vai enganar e Deus permite. Foi Deus que permitiu que ele fosse enganar. Segundo Júlio Chaves. Segundo Geraldo Moraes, não. O homem engana pela vontade própria, porque ele quer, Ele quis enganar, foi e enganou, e ele vai sofrer a consequência. Beleza? Então vamos lá. Quem está certo? Segundo round, segundo vídeo, certo? E a segunda parte, Geraldo Moraes ou Júlio Chaves? Esse texto aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 23, diz: matarei os filhos dela. Quem está falando aqui é Cristo Jesus ressuscitado, o Deus amor segundo o evangelho da graça. Matarei os filhos dela
E todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Deus diz aqui, Jesus, que sonda as mentes e o coração, ou os corações, mente e corações. Bom, o homem que pratica o mal, vamos aqui o tema agora. Aqui, Geraldo Moraes e Júlio Chaves. O homem que pratica um mal, seja ele qual for, é por vontade própria, pratiquei o mal, foi eu que quis, não foi Deus que semeou, não foi Deus que me motivou, não foi Deus que propôs no meu coração, nada, não tem nada de Deus, foi eu que quis, vontade própria. Deus não sabe e não vê quando o homem vai praticar o mal. Deus sabe e não permite, e mesmo assim o homem pratica o mal. Veja bem, Deus sabe, não permite, alerta e não permite. Mesmo assim, contra a vontade de Deus, o homem pratica o mal. Deus sabe e permite que o homem pratique o mal. Sobre a morte agora, vamos ver se Deus sabia ou não sabia, porque Deus não interviu, porque Deus não permitiu, e por que Deus permitiu, certo? Irmão, estamos falando de um Deus soberano, que conhece todas as suas criaturas, todo ser vivo, tudo que tem fôlego, Deus sabe, foi Ele que criou, foi Ele que formou o homem, certo? Então, Deus sabe que o homem vai praticar uma desgraça. Ele sabe que o mal vai acontecer. Ele sabe que vai afetar crianças, inocentes, famílias, trabalhadores. Por que ele não evita? Por que ele não evitou? Esse é o questionamento. Mas, irmão Van, e isto aconteceu na Bíblia? Está na Bíblia? Sim. E isto acontece na história do homem? Sim. Deus sabe que vai afetar crianças inocentes, mas Ele permitiu, Ele deixou acontecer. Por quê? Calma. Sobre a morte. O homem morre e mata sem Deus saber antes de acontecer. O homem pensa em matar e tirar a sua vida. Certo? Como a gente viu casos aqui, bem próximo da gente aqui. Pessoas que mataram uma outra, que se amavam e tirou a sua própria vida. A questão é, Deus sabia antes de acontecer? Sim ou não? Aí você diz, não, Deus não sabia. Então Deus não é onisciente, já não é esse Deus aqui. Não, Deus sabia. Então Deus sabia e Deus permitiu? O homicídio e o suicídio, quando vai ser praticado, Deus sabe quando vai acontecer? Irmão, deixa eu só anotar aqui. Que hora eu vou parar aqui? 11h30. Ok. Então, o homicídio e o suicídio, certo? Quando vai ser praticado e este mal, Deus sabe quando vai acontecer e Deus sabe quem vai praticar. Deus vê eles indo praticar, saindo de noite, de manhã, de tarde, de meio-dia. Deus só sabe depois que acontece a notícia, quando chega no jornal, eita, Deus olha assim e diga, eita, praticaram mal. Houve um homicídio, um suicídio, e agora? Posso fazer mais nada. Já aconteceu. Se Deus sabe antes de acontecer, por que Ele não evitou aquele homicídio? Aquele suicídio? Deus não sabia? Não é o mal? Deus não é contra o mal? Porque Deus não evitou aquela morte, né? E aquele homicídio? Ou aquele homicídio, aquele suicídio? Aqui. E por que Deus não evitou um acontecimento entre os seus filhos? Por que Deus não evitou? Exemplo, vamos aqui agora.
Gênesis capítulo 4, presta atenção, eu já falei essa história, mas eu vou trazer por causa do tema. Deixa eu mostrar aqui, Gênesis capítulo 4, presta atenção. Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz, Gênesis 4, versículo 1. Adão conheceu intimamente Eva, teve uma relação sexual entre um homem e uma mulher, foi isso que aconteceu, intimamente é isso. Sua mulher, ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse, alcancei do Senhor um filho homem. 2. Deixa eu ver se é um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele, de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Presta atenção nessa história aqui que eu já comentei sobre isso. Este Caim aqui, certo? Voltando aqui, vamos mais para frente um pouquinho. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim, o mais velho. Abel também trouxe gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta. Aqui já começa uma coisa, irmão, um questionamento aqui. Porque Deus acolheu a oferta de Abel e não a de Caim? Mas porque Caim era filho do maligno, mas porque Caim era filho do diabo, porque Caim, na questão não é essa. A questão é que Deus sabia que um irmão iria matar o outro. Sabia ou não sabia? Sabia. Vamos ver aqui. Mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Deus escolheu do meu irmão e não escolheu a minha oferta. Agora olha o 6. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Deus escolheu do irmão, não escolheu a dele, Caim cirou. 7. Se procederes bem, não se estabelecerá o teu semblante, mas se procederes mas se procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominar. Deus previu um acontecimento gravíssimo aqui de suicídio. Um irmão carnal, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, planejou matar o outro, certo? E Deus, na sua onisciência, sabedoria, profundidade, conhecedor da mente e do coração, sabia que isso iria acontecer. Sim ou não? Sabia. Se você disser que Deus não sabia, Deus não sabia. Eles pegaram Deus de surpresa? Não. Olha a conversa aqui. Se procederes bem, não se estabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Olha, Deus já estava orientando ele, prevenindo ele da desgraça que iria acontecer. Pois bem, Caim planejou no seu coração matar seu irmão carnal. Deus chegou junto de Caim e disse, não faça isso não, deixa isso para lá, rapaz, fica tranquilo, né? Acalma teu coração, que este mal vai passar. Este foi o conselho que Deus deu a Caim. Mas eu vou mais a fundo. Deus poderia ter intervindo aqui e Deus poderia evitar essa desgraça na família? Sim ou não? Não, Deus não poderia. Segundo Geraldo Moraes, foi Caim que ele, independente de Deus, independente da ação de Deus, da vontade de Deus, Caim matou Abel porque ele quis, ele planejou, ele foi lá e matou. Pronto. Segundo o Júlio Chaves, não.
Caim matou Abel porque Deus permitiu, Deus sabia e Deus foi da vontade de Deus, segundo Júlio Chaves do canal Povo de Deus, foi da vontade do próprio Deus que Caim matasse seu irmão. Para a gente pode ser aqui um espanto, uma bomba, né? É inaceitável isso. Mas também dizer que o homem pratica o que ele quer, qualquer mal, e Deus não está nem aí na história, fica uma coisa meio vazio. Fica ou não fica? Fica. Então vamos lá. Agora, aqui. Por que Deus não evitou este mal? Certo? Vamos mais um pouquinho na frente agora. 8. Vamos para o 8. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Caim, um irmão, matou outro. Um irmão de carne e de sangue, né? Agora veja a consequência da mãe, o pai, né? O psicológico da mãe, do pai, o emocional da mãe, do pai, da família, certo? A consciência deste homem aqui, tudo isso, toda esta desgraça, né? Todo este pavor, todo esse trauma familiar, poderia ser evitado por Deus? Aí você diz: sim, poderia. Aí você pode dizer: mas Deus não quis. Se Deus não quis, Deus consentiu. Sim ou não? Se Deus não quis que este irmão aqui, Caim, aqui ó, ele levantou-se aqui no campo enquanto Caim, aqui ó, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, aqui ó, e o matou. Então o meu questionamento é: por que Deus não evitou todo este mal? Se Deus não quis evitar, Deus permitiu. Se Deus permitiu, Deus autorizou, disse: vai e mata. Por quê? Algo lá na frente, a história tem que continuar. A história continua, certo? Por que Deus não evitou este mal? Então, você está vendo aqui, quem está certo aqui? Eu pergunto a você, quem está certo neste mal aqui? Geraldo Moraes diz que o homem, segundo Geraldo Moraes, Caim matou Abel porque ele quis. Deus não tinha nada a ver, preste atenção, Deus não tinha nada a ver, Deus estava isento, Deus estava fora disso aqui, dessa história, desse acontecimento, certo? Se Deus não atuou aqui, ou como se Deus viu, mas a história já é assim mesmo. É da vontade do homem praticar o mal, o homem vai lá e pratica. Pronto. Mas Deus não tem nada a ver com isso. E isso segundo Geraldo Moraes, da Igreja em Espírito e em Verdade. Agora, por outro lado, segundo Júlio Chaves do canal Fala Povo, né? Povo de Deus, né? Povo de Deus. Segundo Júlio Chaves, ele diz que Caim só matou Abel porque Deus quis. Caim matou Abel porque foi da vontade de Deus. Ele diz que não existe nenhum mal que não seja da vontade de Deus. Diz que tudo acontece, o bem ou o mal, porque é da vontade de Deus. E você? Quem está certo nessa história? Geraldo Moraes ou Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus? Bom, então tá aqui a história. Ouve isso aqui. Deus sabia. Eu só quero mostrar para você que Deus fez parte desta história, certo? Aqui ó, versículo aqui ó, versículo de número 9, ele diz ó: e o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Olha o 10, olha que resposta bruta. E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, certo? Então, Deus sabia ou não sabia? Sabia. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com semblante
abatido. Versículo 7 diz, só para você ter uma ideia que Deus sabia disso aqui, que iria acontecer. Se procederes bem, olha só, sabia ou não sabia? Sabia. Não se estabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, ou seja, você vai cometer isso aí. Deus estava dizendo, o pecado é que ele iria cometer ele iria matar o irmão dele. E o desejo dele será contra ti. Mas tu podes dominar este pecado. Mas ele não dominou, ele não se importou com a palavra de Deus. Foi lá e matou seu irmão. Então, aí a pergunta que eu fiz. Deus sabia? Sabia. Deus poderia ter evitado? Esse é o questionamento. Sim ou não? Se Deus não sabia, é mais uma questão. Se o homem praticou e Deus não sabia, Deus não é onisciente. Então ele não é Deus. Isenta esse teu Deus que não é onisciente da Bíblia, que ele não é Deus de lugar nenhum. Se Deus sabia, não, Deus sabia. Então se Deus sabia, por que permitiu? Por que não evitou? Outro questionamento aqui. Um avião, presta atenção nessa historinha aqui. Um avião com 300 passageiros, deixa eu ver aqui a hora. Beleza. Um avião com 300 passageiros cai em alto mar. Apenas um passageiro se salvou. Eu pergunto, foi milagre? Ah, mas foi Deus que salvou ele ou não? Você que crê em milagre, foi Deus que salvou? Você vai dizer, sim, foi Deus que salvou, foi um milagre. E este passageiro que se salvou era cristão, né? Vamos dizer assim, evangélico, lia a Bíblia, tinha a Bíblia como único livro de regra, fé e prática, foi encontrado com ele uma Bíblia, né? Então, este único passageiro se salvou. Aí você me diz, foi milagre de Deus ter salvado este único passageiro. Aí eu pergunto, e Deus quis salvar somente um? E os 299, Deus não quis salvar? Se Deus só salvou um, ele sabia que tinha ali uma pessoa que iria ser salva. Independente da religião, ser cristão, né, católico, xangozeiro, da macumba, do candomblé, do espírito, independente. Salvou-se um. Você diz, milagre. De 300, só um se salva, porque Deus só salvou esse. Porque Deus permitiu que os 299 pessoas morressem. Foi da vontade de Deus salvar um, e não foi da vontade de Deus que os 299 morressem. Se Deus quisesse salvar os 300, salvava, porque ele não salvou. Beleza? Outra questão aqui, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos da América utilizaram 2 bombas atômicas, as primeiras, pela primeira vez na história. Uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki, matando entre idosos, preste atenção, idosos, adultos, jovens, crianças, recém-nascidos, mulheres, um total de mais de 170 mil pessoas entre Hiroshima e Nagasaki. Pergunto, Deus sabia que isso iria acontecer? Sim ou não? Pergunta aí aos seguidores do Geraldo Moraes. Deus sabia que essas 2 bombas de Hiroshima iriam acontecer e iriam ser jogadas em Hiroshima e Nagasaki? Sim ou não? Poderia ter evitado, Deus poderia ter evitado toda essa catástrofe? Sim ou não? Se sim, poderia, por que não o fez? Se não, você está dizendo, não, Deus não sabia que os Estados Unidos iria jogar essas 2 bombas nessas 2 cidades, Hiroshima, do Japão, e Nagasaki. Deus não sabia. Eles prepararam essas 2 bombas atômicas, jogaram lá e Deus não fez caso. Deus faz de conta que Deus nem viu. Deus virou as costas, né? Eles estavam em guerra mesmo, então chegou lá um avião, foi lá, passou, estourou aquelas 2 bombas, pronto, acabou com tudo e a história continua.
Beleza, você está dizendo que Deus não é onisciente. Você está mostrando aos seguidores do seu canal que Deus não é autor da história, que Deus não participa, que Deus não se faz presente, que Deus abandonou os homens. Agora, se você afirma também, não, Deus sabia sim. Deus sabia antes de tudo acontecer, antes da bomba ser formada, antes daquele avião partir, certo? Deus sabia que tinha 2 bombas nucleares ali, que iria ser lançada uma em Hiroshima, a outra em Nagasaki, certo? E iria matar, né, certo? Mais de 170 mil pessoas, entre elas adultos, crianças, jovens, recém-nascidos, mulheres, idosas, idosos. Iriam morrer mais de 170 mil pessoas. Deus sabia. Você do canal de Geraldo está dizendo, Deus sabia. Aí eu pergunto, por que ele não evitou essa desgraça? Por que ele não evitou essa catástrofe? Por que ele não evitou que mais de 170 pessoas inocentes viessem a morrer? Quem está certo? Geraldo Moraes ou Júlio Chaves? Beleza? Então este é meu questionamento. Agora eu vou entrar em outros textos, em outras profundidades, para saber quem está certo, quem está falando a verdade, qual é o estudo, né? Qual pensamento, qual é a linha de pensamento que bate com as Escrituras, certo? Geraldo Moraes defende que o homem é o autor e próprio responsável pelo pecado, que Deus não participa em nada do mal do pecado do homem. Júlio Chaves diz que não é assim não, Geraldo Moraes. O homem, quando vai praticar o mal, é sim da vontade de Deus. Ou seja, esta bomba que caiu em Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 170 pessoas inocentes, segundo Geraldo Moraes, Deus não foi da vontade de Deus. Deus não queria que aquilo acontecesse. Segundo Júlio Chaves, do canal Acorda Povo, sim, foi da vontade de Deus. Deus queria que isso acontecesse. E você, o que me diz? Deus é soberano? Deus é onisciente? Conhece o futuro? Pode prevenir? Pode evitar? Por que não faz na nossa história? Deus te abençoe. Próximo estudo. Vamos desfrutar mais desse debate entre Geraldo Moraes, da Igreja em Espírito e em Verdade, e Júlio Chaves, do Acorda Povo. Deus faz parte da história do homem. Ele pode evitar o mal. Caim, aqui. Caim matou Abel. Deus sabia? Sabia. Por que não evitou que um irmão matasse o outro? O sofrimento de uma mãe, de Eva. O sofrimento do pai, de Adão. O sofrimento dos irmãos. Por que Deus não evitou? Ele é soberano. Ele faz o que ele quer da humanidade? Sim ou não? O que é que você me diz? Ou tudo está no programa de Deus? Tudo já está feito, tudo já está programado, tudo já está determinado conforme a vontade, o poder, a soberania desse Deus Todo-Poderoso. Sim ou não? Amém? Se inscreva no canal, deixa teu like aí, comenta aí embaixo, sem agressões verbais, pessoais. Só questão dentro do campo da teologia. Paz a todos e próximo estudo, vamos avançar nesse grande debate desses dois homens de Deus, Geraldo Moraes e Júlio Chaves. Amém? Se inscreva no canal. Paz a todos!